Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e começamos Sextou Alvinegro, dia 3 de janeiro. Vamos ao pacotão de notícias, né? Muita coisa rolando, mesmo nesse período aí, né? Meio que de recesso, início da temporada, né? A copinha começou ontem para o Botafogo. Já vou falar da estreia vitoriosa do Fogão, da meninada, da garotada Sub-17. Galera, eu tô meio resfriado, tá? Me perdoem, tô meio aquela voz anasalada, mas logo tô 100%. Pessoal, a Ferge divulgou a tabela do Campeonato Carioca, pelo menos as primeiras rodadas, apesar de que tem alguns jogos ali com asterisco, né? Local ainda não definido. Então, anotem aí nas suas agendas, a estreia do Botafogo é no próximo sábado, obviamente sem ser amanhã, o outro sábado, dia 11, contra o Maricá, o estreante Maricá. O Botafogo recebe no Nilton às 16 horas, então sábado 11/1, estreia do Fogão. Ainda vai ser aquela equipe, né, alternativa, sub-23, com alguns jogadores ali que já até atuaram, né, como titulares do Botafogo, Patrick de Paula, Matheus Nascimento. Devemos ter o Raul finalmente estreando no gol alvinegro. Todo esse grupo aí dirigido pelo Carlos Leiria, beleza? Depois do segundo jogo no Cariocão, dia 14, uma terça-feira, o Botafogo novamente joga no tapetinho do Nilton Santos, dessa vez contra a Portuguesa da Ilha, às 19h30. Depois tem jogo com Sampaio Correia, aí que é local a definir, né? Mas não vai ser no Nilton, enfim. E o time mesmo principal do Botafogo, a princípio só deve estrear no dia 29, né? Acho que dia 26 o Botafogo recebe o Bangu, um domingo, no Nilton, e depois no dia 29, uma quarta, enfrentamos o Fluminense, clássico vovô aí, quarta, 21h30, no nosso tapetinho, beleza? Campeonato Carioca, né? Que tem sido aí nos últimos anos mais uma pré-temporada, e também esse ano para o Botafogo vai ser uma oportunidade, né, para essa garotada aí, pelo menos nas 5 primeiras rodadas, beleza? Galera, Copinha, Taça São Paulo de Futebol Júnior, começou ontem para o Fogão, vitória de virada da garotada, Sub-17, né, ali a maioria Sub-17, contra um Fast Club, tá? O Fast Club abriu o placar ali no começo do jogo, o Botafogo não teve um gol anotado, vacilo total da arbitragem, não tem VAR na Copinha, né? A bola nitidamente entrou e, enfim, o gol não foi anotado. Mesmo assim, o Botafogo conseguiu virar com os gols do Kaique Pereira e o segundo gol do Cauã Zappellini, nome do jogo, tá? Que entrou na segunda etapa. O Cauã vem sendo visto aí como uma joia da base alvinegra. Então, uma bela estreia aí da garotada. Domingo tem mais, tá? Domingo às 19 horas o Botafogo enfrenta o Floresta do Ceará, ainda na chave lá de Votuporanga, né? O Botafogo está em segundo lugar por conta do saldo de gols, mas enfim. E de novo, né? O Botafogo esse ano, por conta do calendário, a situação toda, mandou uma equipe extremamente jovem, né? Sub-17, para a Copinha, então o que vier é lucro, né? Garotada aí sendo testada aí nessa grande competição nacional, né? Pessoal, Iker Muniain, jogador espanhol que atua lá no São Lourenço, algumas notícias aí um pouco contraditórias, mas a primeira que chegou aí é de que ele estaria 99% decidido a ficar no clube lá argentino, né? O São Lourenço. Essa informação do César Luiz Merlo, que ele deu no X, né, no antigo Twitter, de que o Muniain deve ficar por lá, mas é um pouco desencontrado, porque, por outro lado, o canal TIC disse que o Botafogo aumentou a proposta salarial, né, pelo jogador, e o jogador, o que se sabe, ainda não respondeu ao Botafogo, então segue tudo na mesma, né? O Almiron, por sua vez, né, outro jogador cotado para vir para o Botafogo, parece estar muito bem encaminhado com o Charlotte, da Major League Soccer, né? Então deve atuar lá nos Estados Unidos. Então o Botafogo segue tentando contratações. Até agora o único nome certo, né, é um reforço praticamente interno, né? O Jefinho, que acabou sendo
recomprado, né, junto ao Lyon. Então o Botafogo tentando o Bitelo, tentando o Almiron, o Muniain. É assim mesmo, galera. Não adianta a gente entrar naquele modo, pô, o Botafogo só vende, só descarta jogadores, libera jogadores, a marca gigantesca e não contrata ninguém. Daqui a pouco a coisa começa a fluir. No momento que pintar o primeiro nome, daqui a pouco pinta o segundo, o terceiro. Foi assim em 2024, né? Só puxar pela memória. Teve um momento também que a galera ficou preocupada com a janela do Botafogo e depois o Botafogo foi trazendo aí nomes que a gente nem esperava. Perdão, galera. Outro nome que tá difícil é o do goleiro, né? O Léo Link, do Atlético Paranaense. O Botafogo fez uma proposta de 10 milhões e o Petralha, presidente do Atlético, negou, né? Não topou a proposta. O Botafogo então trabalha aí com outro nome também do futebol de Coritiba, por coincidência, o goleiro Pedro Morisco, de apenas 20 anos, do Coritiba, do Coxa, tá? Goleiro jovem que inclusive atuou em toda a Série B, né? Com o Coritiba. Então um goleiro aí visto também como de grande potencial, pode ser uma opção. O Botafogo que busca um jogador para ocupar a vaga do Gatito, né? Seu segundo reserva ali, enfim, ou disputar essa vaga com o próprio Raul, né? Mais uma despedida do Botafogo, dessa vez na parte aí da psicologia, né? O diretor de psicologia, Paulo Ribeiro, se despediu oficialmente nas suas redes sociais do Botafogo. Ele que estava no Botafogo, olha, desde dezembro de 2018, ou seja, passou por tudo, né? Passou por muita coisa. Ele disse que foi uma decisão muito difícil, né? Porém necessária, e partiu dele, enfim. Então, novos projetos aí, boa sorte para o Paulo Roberto, que realmente disse que aprendeu a amar o Botafogo, se apaixonou pelo clube e teve aí o seu trabalho coroado, né, com a glória eterna, palavras dele próprio aí na sua rede social. Falar de um ex-botafoguense, né, até recentemente jogador nosso, o Sheik Carlos Eduardo, hoje deve desembarcar lá em Belo Horizonte e fechar contrato com a Raposa, com o Cruzeiro, tá? Então só para a gente contextualizar. Outro ex-jogador também, o Adrielson, já está treinando, já se apresentou lá no Lyon, mas analisa propostas também do mundo árabe, beleza? Falando em sondagens agora de técnico, né? A torcida ontem foi surpreendida com alguns nomes. Tite, um deles, foi noticiado pelo Diogo Dantas no blog dele do Globo. O próprio Roger Machado teria recebido sondagem do John Textor. Mas são nomes que, assim, eu acho que são mais para despistar, me parece, tá? Me parece. Porque, apesar de serem, claro, treinadores, né, o Tite com currículo de 2 Copas do Mundo, tudo mais, treinou recentemente o nosso rival da Gávea, mas não me parecem tão antenados com o futebol que o próprio John Textor quer, né? Um futebol propositivo, né? Enfim, muito ofensivo. Então me parece mais assim aqueles nomes que surgem, não diria nem uma cavadinha não, tá? Mas assim, para despistar mesmo. Ainda o nome do André Jardine, tá? O AJ, que não é o Arthur Jorge, outro AJ, ainda é o favorito. Informações dão conta de que a proposta do Botafogo, né, ainda não oficial, falaria em 50% a mais de ganhos, tá, de salário para o André Jardine, tá? E eu falei aqui outro dia, né, que não haveria uma multa para o futebol brasileiro. Já surgem informações vindas lá do México de que teria sim, que seria de 10 milhões de dólares a multa. Então tudo segue aí meio que indefinido nesse sentido, mas no momento André Jardine ainda é o favorito para ocupar a vaga do Arthur Jorge, né? E também, enquanto isso, esperamos também aquela nota oficial da saída do Arthur Jorge feita pelo Botafogo, no momento que o Pix, né? Brincadeira, no momento que a multa do Arthur Jorge for paga pelo Al Hayat. Galera, para a gente fechar aqui, vamos falar do caso do Jair. Eu botei na thumb aí o Tiquinho topando ir para o Santos, o que até, de certa forma, surpreende, porque é o nome que a torcida ficou ali mais incomodada, né, de ver saindo do Glorioso, né? O Tiquinho Soares conta muito com o carinho do torcedor alvinegro, né? Então, a gente imaginar o Tiquinho vestindo outra camisa alvinegra, né, de um rival aqui do Brasil,
realmente mexeu muito com o torcedor. Claro que tem gente que defende a saída do Tiquinho, porque, enfim, hoje ele seria aí uma terceira opção para o ataque, né? Mas a situação do Jair é a seguinte: o Santos quer 10 milhões de euros, mais Tiquinho Soares, mais Danilo Barbosa e mais Lucas Alter, tá? Lucas Alter até se interessou, né, em ir para o Santos, mas também está naquela situação. Existem algumas propostas do exterior pelo jovem zagueiro Alter, né, que acho que ficou também meio que sem clima no Botafogo, né, perdeu muito espaço no Fogão. O Tiquinho teria, né, dos três, é o cara que teria realmente já acertado até, né, essa é a informação que vem lá do Santos, tá? Já teria até acertado as bases contratuais. E o Danilo não quer sair do Rio de Janeiro. O Danilo, que está há 3 temporadas no Fogão, não pretende sair do Botafogo, o que inclusive afeta também a outra notícia que saiu essa semana, de que o Botafogo poderia envolver o Danilo em uma negociação com o Red Bull Bragantino, né, para trazer o Luan Cândido, lateral esquerdo. Então, a informação que tem é que o Danilo prefere ficar no Botafogo e a situação do Jair segue a negociação, né? Porque se ficar definido realmente, Tiquinho topa, Lucas Alter talvez e Danilo não quer ir, o Botafogo vai ter que oferecer outros nomes do seu elenco para conseguir fechar essa negociação. E como as coisas correm paralelamente, não dá para ficar só esperando o Jair, que é a menina dos olhos, né, dos scouts do Botafogo, 19 anos, zagueiro ambidestro, sabe sair jogando com o pé direito e com o pé esquerdo. O Botafogo também fez um contato com o Vélez Sarsfield da Argentina pelo zagueiro Valentim Gomes, tá, que tem 21 anos, um zagueiro também visto como de grande potencial, mas há também concorrentes, né? Aqui no Brasil, Palmeiras e Cruzeiro já fizeram sondagens pelo jogador, e lá na Itália, Bolonha e Udinese também tem interesse no jovem Valentim Gomes, tá? O valor dele, da transação, muito provavelmente seria de 10 milhões de euros, tá? Ou seja, seria mais barato do que o próprio Jair, né? Seria mais barato que o próprio Jair, mas o Botafogo está, como diria no popular, né, encasquetado em contar com o Jair em 2025, sabendo que a nossa zaga titular é o Alexander Barbosa e o Bastos, mas obviamente que o Jair viria para o Botafogo, é um jogador com potencial de seleção brasileira e também grande potencial de Europa. Então o Botafogo vê que mesmo com todo esse investimento de grana, mais 3 jogadores, incluindo o Tiquinho, ainda valeria a pena, porque o Botafogo pode conseguir futuramente uma venda muito maior, né? Pelo futuro que o scout vê nesse jogador. Galera, acho que é isso. Estou tentando me lembrar aqui de outros nomes aí que estão sendo falados. Claudinho, né? Para fechar, Claudinho do Zenit, né? Ex-Bragantino, foi oferecido ao Botafogo. O Botafogo também analisa a situação do jogador. Beleza? Já deixa seu like, faça seu comentário se você não é inscrito. Tá esperando o quê? Se inscreva. Espero amanhã tá melhor do resfriado. Tamo junto, fogão pra cima sempre.